Mensalão. Nome engraçado, né? Mas a história não. Compra de votos. Dinheiro vivo em mala circulando dentro do Congresso Nacional. Saque de propina com folha de cheque na boca do caixa. Bom, você vai conhecer agora a história do mensalão. Ninguém me contou. Eu vi acontecer há mais de 20 anos em Brasília, quando Lula e o PT chegaram ao poder. O julgamento do mensalão é o desfecho de um escândalo político descoberto há 7 anos, um dos maiores da história recente do Brasil. A acusação era de que uma quadrilha composta por políticos, banqueiros e donos de agências de publicidade e chefiada por José Dirceu, o homem forte do primeiro mandato do ex-presidente Lula, corrompeu políticos para comprar apoio ao governo no Congresso e desviou dinheiro O público. escândalo do mensalão, gente, é daqueles que acontecem de tempos em tempos no país, na política, porque Brasília ferveu, e ferveu mesmo. A política foi parar no centro do noticiário por muito tempo. Notícias na TV, rádios, revistas, na internet também, mas sem as redes sociais, a potência das redes sociais. Naquela época, a gente usava o Orkut, pra você imaginar. Aliás, um detalhe. Muita gente que está assistindo esse vídeo vai votar pela primeira vez ou pela segunda vez no dia 4 de outubro desse ano e não tinha nascido ainda no tempo do mensalão. Bom, essa história explodiu no Brasil. Na capa do jornal Folha de São Paulo, era dia 6 de junho de 2005. Era uma segunda-feira. Naquele tempo, os repórteres conseguiam guardar furos de um dia para o outro, furo de reportagem, às vezes até mais. Era uma entrevista da jornalista Renata Lopretti com o deputado e então presidente do PTB, Roberto Jefferson. A manchete era assim, me lembro, PT dava mesada de 30 mil a parlamentares de Jefferson. Primeira página, pá, exclusivo, estouro, estrago. Bom, estrago garantido também na imagem de Lula e do PT para sempre. Era o partido da ética, o partido da moralidade, né? Era nada, fachada. Também naquela época não era moda falar fake news. Era mais fácil dizer mentira, ponto. Mas antes de seguir com o que disse Roberto Jefferson nessa entrevista, né, velha raposa política, já naquele tempo, ele tinha sido líder do Fernando Collor, nos anos 90. A história começa meses antes, também em páginas da imprensa, tá? Mas dessa vez em revista, a revista Veja. Maio de 2005, mais ou menos um mês antes dessa entrevista do Roberto Jefferson, a Veja publicou a imagem de um sujeito chamado Maurício Marinho embolsando um maço de dinheiro no paletó, assim mesmo. Eram 3 mil reais. Propina para empresários. Propina paga por empresários porque o Marinho era diretor dos Correios, indicado pelo PTB do Roberto Jefferson. Pronto. A crise caiu no colo do PTB. 3 semanas no noticiário sem entrega. As palavras que o próprio Jefferson, na época, ele usou. O governo Lula queria isolar o PTB e explodiu o quarteirão. O Jefferson ficou furioso, nem precisa dizer. Anos de estrada na política, né? O que ele fez? Ele jogou tudo no ventilador. Aquele jeito dele, vozeirão, era um exímio orador, era cantor lírico, habilidoso, contundente. Esse jeito teatral de Roberto Jefferson. Os deputados riram quando ele protestou porque o compararam a É o Michael Jackson. governo. Vossa Excelência me compara ao Michael Jackson, irmão? Quem está na posição de Michael Jackson não é Vossa Excelência, é o governo. Eu sou apenas cantor lírico tentando. Vossa Excelência é um especial. A palavra do deputado Moroni Torga. O tom irônico de Roberto Jefferson apareceu também ao elogiar o presidente Lula por ser um retirante nordestino que conheceu a fome e venceu a miséria. Esse país sempre elegeu um presidente da elite. Homens ricos, só de classe média alta. Que ouviram falar da fome, o Itamar, engenheiro de Minas. Mas ouviu falar. Não sentiu fome. O presidente Fernando Henrique ouviu falar na miséria lendo o Graciliano Ramos, Vidas Secas. Mas nunca passou miséria. Mas durante quase todo o depoimento, o presidente do PTB usou da boa oratória para atacar. Acusou o ex-presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de ser um dos coordenadores do mensalão na Câmara. O líder do PTB, deputado José Múcio, desmentiu Jefferson ao ser indagado por Valdemar Costa Neto. Alguma vez eu discuti com Vossa Excelência a respeito, alguma vez, sobre mensalão? Não. Obrigado. Obrigado, deputado. Roberto Jefferson voltou a dizer que o presidente Lula não sabia do mensalão e, quando soube, mandou suspender o pagamento. E reafirmou que Lula chorou. A reação do presidente foi a facada nas costas. O que é isso? Eu contei, as lágrimas desceram dos olhos dele. Ele levantou, me deu um abraço e me mandou embora. E eu sei que de lá pra cá secou. E quem pagava o mensalão? Quem pagava o mensalão era o Delúbio Soares, o tesoureiro do PT. Eu lembro que o Jefferson falava que ele mesmo chegou a alertar o Lula: ó, o Delúbio vai colocar uma dinamite na sua cadeira, palavras dele. Pois é, colocou mesmo. O Lula sabia? Bom,
Aí já é um outro capítulo, mais pra frente nesse vídeo a gente trata disso, tá bom? Vamos lá. Antes, vamos voltar um pouquinho. Depois da entrevista para a Folha, o Congresso Nacional passou a funcionar 24 horas por dia. Era uma CPI dos Correios, que na prática virou a CPI do Mensalão. Mas o nome oficial é CPI dos Correios, porque o gatilho foi essa reportagem da Veja sobre a propina na estatal. O Márcio do dinheiro do paletó. Eu acabei de fazer até o gesto que aparece ali naquela imagem. Então teve até outra CPI, tá? Para investigar o Mensalão. Mas era uma espécie de série B, a CPI do Mensalão. Porque servia mesmo para os parlamentares que queriam aparecer na televisão. Imagina você, num tempo sem rede social, sem celular com câmera, sem WhatsApp, alguns segundos num telejornal na TV era algo disputadíssimo. Então, eles resolveram fazer duas CPIs. A dos Correios, que era para valer, e a CPI do Mensalão, que era uma série B. Tudo por um holofote, não é mesmo? Mas vamos lá. O governo Lula estava numa enrascada. O PT era novo, do ofício, nunca tinham chegado tão longe. E o Roberto Jefferson, de novo, raposa velha, já tinha dado uma segunda entrevista para a Folha de São Paulo, detalhando o esquema, e depois confirmou tudo num depoimento histórico ao Conselho de Ética na Câmara. Depoimento 14 de junho de 2005, era uma terça-feira. Não dava para andar de tanta gente na Câmara dos Deputados. E naquela altura, os líderes do PT, do PP, do PL, do MDB, para quem ele apontou o dedo, né? Eles queriam caçar o mandato do Jefferson e, se possível, até prendê-lo por tudo que ele contou. Daquele jeitão dele, teatral, ele dizia assim: Zé Dirceu, Genuíno, Valdemar, Pedro Correia, Pedro Henrique, Sandro Mabel, professor Luizinho. Bom, o plenário pegou fogo, nem precisa dizer. O presidente do Conselho de Ética era o Ricardo Izar. Ele não sabia o que fazer. Gritos, xingamentos, ameaça de pancadaria. Olha, por falar em pancadaria, o Jefferson deu 2 depoimentos ao Conselho de Ética. E, assim como foram 2 entrevistas para a Folha de São Paulo. Numa delas, num desses depoimentos, ele apareceu com o olho roxo. E ele disse que foi uma pancada, mas uma pancada, uma caixa de discos do Lupicínio Rodrigues que caiu na estante. Naquele contexto de guerra, nem preciso dizer que ninguém acreditou, né? Bom, surge também, nas palavras dele, mais um personagem importante nessa trama. O publicitário Marcos Valério de Souza, o carequinha, como ele dizia, era o operador do esquema. O homem que carregava as malas de dinheiro para Brasília. Você já imaginou? Para pra pensar. Uma época em que todo mundo sabia que a sujeira era grande em Brasília. Mas não tinha Pix, não tinha transações digitais. O que seria a imagem de alguém carregando malas de dinheiro vivo dentro do Congresso Nacional? Distribuindo mesada para os deputados votarem em projetos que o governo Lula queria. É o conceito de parlamentar de aluguel. Você já pensou nisso? Bom, isso é o Mensalão. O Mensalão, ele chegava às mãos de líderes dos partidos da base do Lula que distribuíam as remessas de 30 mil mensais aos deputados. Foi o que o Jefferson disse. O PTB do Jefferson também teria recebido um montante de 4 milhões de reais. Ele disse que o dinheiro era para financiar campanhas eleitorais. De onde vem esse volume todo de dinheiro que o Marcos Valério fazia chegar para os políticos? Nas entrevistas para a Folha, também para a Globo, para o Nacional, o deputado disse que o dinheiro era caixa de estatal. Então, dinheiro roubado. O dinheiro saía do caixa das estatais. Marcos Valério também inventava os empréstimos fajutos das suas agências de publicidade para o PT. Era a corrupção nua e crua, esse cupim que virou uma cultura cara para o Brasil. Aí até hoje. Teve até o caso hilário, no meio do caminho, que virou anedota. Nesse turbilhão todo, um assessor do deputado Zé Guimarães, que está aí ainda na cena política, no PT do Ceará, ele é irmão do José Genuíno. Ele foi preso com dólares na cueca no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. O assessor se chamava Adalberto Vieira. Ele estava forrado de dinheiro vivo. Além dos dólares, ele tinha uma bolsa com 200 mil reais. O episódio foi a gota d'água naquela época para derrubar o Genuíno, que já estava enrolado até o pescoço do caso, da presidência do PT. O PT, diga-se aqui, né? Entrou em parafuso na época. Olha, Brasília virou uma selva, tá? Foram meses de briga, de tensão permanente, de crise política. Alguns analistas achavam que o governo Lula terminaria mesmo em impeachment. Bom, Collor caiu por causa do Fiat Elba, é o que eles diziam, né? Então, o Lula estava tudo podre e o Jefferson escancarou para os olhos do país. Quebrou o pacto de silêncio dos corredores do poder. Sério. Como pode afirmar categoricamente quem não recebe? É fácil. Por favor, me esclareça. Um homem como Delfim está acima disso. Como sabe, Vossa Senhora? Ah, meu amigo. Por reputação histórica? Ah, Por é constatação claro que sim, fática? um homem honrado. Então, na verdade, presume Jura que conselheiro do ministro Palocci. Veja, Está acima disso, muito acima. Apenas pra Francisco entender. Dornetti está acima disso. Quando eu tenho as minhas convicções, mas O Mensalão, ele derrubou, sobretudo, o homem forte do governo Lula. Isso é importante a gente lembrar. O camisa 10 do time, o Zé Dirceu. Poderoso, responsável por preparar os trilhos da campanha vitoriosa do Lula
em 2002. Era o dono do PT, o dono do campo majoritário do PT, ministro-chefe da Casa Civil. O Dirceu voltou para a Câmara e teve o mandato cassado 1º de dezembro de 2005, histórico. Assim como também foram cassados o Pedro Correia, presidente do PP, o Roberto Jefferson, e nos bastidores, os partidos eles tinham feito um acordo para entregar justamente a cabeça dos caciques e poupar os deputados. O Valdemar, do PL, só escapou da cassação porque renunciou ao mandato. Despedida do Jefferson. Despedida foi histórica. Despedida dele na tribuna, na cassação. Bom, de novo, indiscutivelmente um dos melhores oradores do país. E era o 14 de setembro de 2005. Eu lembro das frases assim que ficam na memória. Tirei a roupa do rei, mostrei ao Brasil quem são os fariseus, mostrei para o Brasil o que é o governo Lula. Ele chamou o PT de rato magro. Mais uma. Esse é o governo mais corrupto que eu vi. O Zé Dirceu trata a Câmara dos Deputados como um prostíbulo. Lembro dessas palavras. Olha, a coisa fervia mesmo. Bom, mas e o Lula? Vamos lá. Agora há pouco nós falávamos, né? Lula sabia, não sabia, o Lula nunca sabe de nada. O primeiro pronunciamento dele para a nação foi no dia 12 de agosto de 2005. Aquela coisa ensaiada, disse que estava indignado, está sempre indignado com as revelações, sempre revelações. Fez lá um pedido de desculpas, bem sem vergonha, blá blá blá. E àquela altura ele estava mesmo era preocupado que todos caíssem em volta, menos ele. E sabia que o mensalão podia custar o mandato, ou até mesmo a reeleição em 2006. Bom, aí é que tá. 2006, ano par, ano de eleição, tudo muda de figura. Na virada do ano, dia 1º de janeiro, Lula deu uma entrevista para o Fantástico, na TV Globo. Ele disse que não sabia do mensalão e que foi uma facada nas costas, palavras dele. Nessa época, já estava na praça, circulava a tese do Caixa 2, de que o mensalão tinha sido Caixa 2, era o que diziam os petistas. Quem criou essa tese foi o advogado famoso, criminalista estrelado, Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos, doutor Márcio, foi ministro da Justiça do Lula. Bom, tese que agrada a todos os partidos, não é mesmo? Pensa aí, que resolveria o problema de todo mundo na justiça. Caixa 2, aliás, até os problemas do PSDB, que naquela época tinha o Marcos Valério como figura bem conhecida em Minas Gerais, governo Eduardo Azeredo, da turma do Aécio. Bom, em tese, o crime é menor, né? O Caixa 2 não é mesada. E ele, nesse contexto, também tem outra data inesquecível, tá? 11 de agosto de 2005, que é quando a tese do Caixa 2 ganha força, um pouco antes. O Duda Mendonça, o marqueteiro mais famoso do Brasil naquela época, ele aparece de surpresa na CPI dos Correios para depor. E aí ele diz que tinha recebido mais de 10 milhões no exterior, Caixa 2 para fazer campanha do Lula. É uma conta nas Bahamas, para onde o Marcos Valério mandou a grana. E aí ele disse que trabalhou para vários partidos e que isso era prática comum. Bom, pronto, para Brasília, a tese do Caixa 2 é a tese que vale, e não a tese da mesada. Mas aí que tá, vamos lá, vamos adiante na linha do tempo. Já estamos em 2006. Março de 2006, a CPI dos Correios, que quebrou sigilos, investigou, fez uma devassa, chegou aos fundos de pensão. Ela denunciou 40 pessoas. Eram os 40 do mensalão. Obviamente, naquela época eles viraram piada. Os corredores de Brasília eram os 40 ladrões. Então, o que vem depois? O Procurador-Geral da República, Antônio Fernandes Souza, apresenta a denúncia ao Supremo Tribunal Federal contra os 40. Bom, avança no tempo aí de novo, vamos lá. Agosto de 2007, agora. O STF autorizou a abertura do processo. Os 40 viraram réus e aí entra em cena a ação penal 470. A partir de agora, a gente vai falar da ação penal do mensalão, a ação penal 470, que anos depois, outro agosto por sinal, em agosto de 2012, se tornaria o mais longo julgamento da história do Supremo e é até hoje, é o maior até hoje, 138 dias, 53 sessões, interminável. Relator, figura conhecida também do nosso histórico, o ministro Joaquim Barbosa, que acatou a tese da compra de votos. Por exemplo, ele cita a votação da reforma da Previdência, a votação da lei de falências. Foram condenados 24 réus. Dessa turma toda, 24 réus. Entre eles, Zé Dirceu, Genuíno, Delúbio, Marcos Valério, João Paulo Cunha, companhia. Os políticos. Tinha o núcleo político, tinha o núcleo financeiro. E um dos votos mais célebres, que também sempre passa pela memória, é o do então decano da corte, Celso de Mello. O ato da corrupção constitui um gesto de perversão. Ele chamou aquele pessoal tudo, aquele bando, né, quadrilha, bando, de marginais do poder. E diz que o cidadão tem o direito de ser governado por gente honesta. Bom,
Esse julgamento foi em 2012. Naquela altura, o país era governado pelo PT há 10 anos. Portanto, 2 mandatos de Lula, depois Dilma Rousseff. E seria governado por eles até 12 de maio de 2016, quando o Senado decide pelo afastamento da Dilma. É muito tempo, não é? Muito tempo de PT, né? Imaginar que eles voltariam a governar o Brasil depois de tudo isso. E imaginar que depois do mensalão teve coisa pior. Muita coisa pior e maior. O Brasil conheceria, já nesses tempos de Dilma Rousseff, o petrolão. Bom, mas essa é a próxima história. E se você gostou, não vai embora sem deixar o like. Passa o vídeo pra frente. É a verdade, gente. A nossa única arma como cidadão contra as mentiras de quem tenta esconder o passado. Nós estaremos aqui para relembrar no próximo capítulo, no próximo vídeo. Modelo exclusivo para mulheres de bom gosto e que são femininas. Usa Brasileiras, o seu chinelo perfeito.